De volta com o nosso BH Todo Dia. Lembrando mais uma vez, né, gente, que o nosso canal Viver Brasil ele está no ar. Estamos no ar no YouTube desde novembro do ano passado e na TV a cabo desde o dia 10 de janeiro, né? Esse novo desafio nosso. Então, estamos juntos. Participe também, conte um pouco da sua história, da sua carreira, né, da sua vida e da sua história profissional. Essas coisas não estão separadas mais. A gente separou muito isso, né, no século XX ali. Não, questão profissional, questão pessoal. Não, gente. Quem trabalha leva os problemas de casa para o trabalho, né? Quem chega em casa traz os problemas do trabalho. E hoje, então, trabalhando no home office, está tudo misturado. Então não existe essa diferença tão grande assim, tão radical. Vamos com calma. Conte um pouco da sua história para a gente no nosso chat aí no YouTube. E eu queria agora aproveitar um pouco, né, esse segundo bloco para a gente conhecer um pouco mais da Mostra de Cinema de Tiradentes. Acho que tem uma coisa aqui muito importante, Raquel, que é a sua resiliência. Quando eu falo a sua, claro que é uma equipe, eu acho até legal você falar um pouco disso, assim, não é um trabalho sozinho, mas aqui você representa essa equipe. Você é muito resiliente, assim, viu? É uma coisa meio do sertão, assim, de não entregar os pontos, Raquel. A gente não pode entregar os pontos, não, né? É um trabalho muito bacana, que, como você disse, é um trabalho de equipe, coletivo, e é um trabalho que tem um propósito de ser, né? Nós estamos aí há 25 anos, esse ano, comemorando aí Bodas de Prata da Mostra de Cinema de Tiradentes. Além de Tiradentes, ainda tem um programa, tem a Mostra de Ouro Preto, Belo Horizonte, são 3 empreendimentos muito grandes que têm um calendário regular. E a gente, mesmo estando aí, vamos dizer assim, consolidados, né, nesse cenário cultural do audiovisual, a gente está sempre começando todo ano, né? A Roseli estava falando aqui de transições, eu achei bem interessante, porque a temática dessa edição do evento chama Cinema em Transição, que é exatamente um reflexo da nossa vida hoje, né? Nós estamos transitando em todos os sentidos, na profissão, né, na forma de ver, de consumir. Não tem como uma pandemia parar o mundo e a gente achar que vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente também está se adaptando. Então, a resiliência é importante, sim, ela faz parte da nossa vida. São muitos os desafios que a gente enfrenta, não tem a menor dúvida disso. Mas o importante é a gente manter firme no nosso propósito. O que a gente quer, aonde que eu quero chegar, o que a gente pode fazer, o que me cabe quanto cidadã profissional, ajudar a construir um mundo melhor. E o cinema reflete a nossa vida, né, Elias? Isso. O cinema é a imagem ali do seu tempo histórico. A Mostra Tiradentes é dedicada a esse cinema contemporâneo, esse cinema feito no Brasil hoje. E a gente vai ver aí nessa programação intensa do festival que muitos filmes são reflexo de uma lei Aldir Blanc, né, que se não existisse, a gente teria metade das produções. Né? Ela é fruto de uma resistência, né, de quem faz cinema, porque a gente está com uma ausência de política pública, né? A Ancine, que é a nossa agência, né, fomentadora, paralisou as suas atividades, né, praticamente. Então, ficamos nessa ausência intensificada pela pandemia. 2020 foi um ano que você não podia filmar. Né? Então, perdemos, inclusive, muitos profissionais para outros segmentos de atuação. Né? Muitos técnicos que já estavam atuando no mercado e tiveram que migrar para outras profissões para sobreviver, porque foi um ano que realmente paralisou toda a nossa atividade. E dentro disso a gente não pode ficar parado, vou esperar, vai passar, o que vai acontecer, né? A área de eventos, ela foi totalmente afetada, o comércio, enfim. Então, dentro disso, nos cabe essa reinvenção. E acabamos de reinventar um novo cenário, como você mesmo sabe. Era para estarmos lá em Tiradentes amanhã, né, abrindo aí o calendário audiovisual brasileiro, naquela terra maravilhosa que nos acolhe ano a ano, cheio de novidades, né, preparando esse evento há mais de 6 meses para a gente comemorar essa Bodas de Prata tão aguardada. É o evento precursor que coloca Tiradentes aí na rota turística, né? Foi o evento responsável pela descoberta da vocação turística de Tiradentes, quando a gente começa. Em 98, a cidade tinha 450 leitos, hoje tem mais de 5.000. É uma cidade-evento, é uma cidade que recebeu investimentos, e a gente tem muito orgulho disso tudo. Então, a gente queria estar lá juntinho, abraçando, no afeto, na troca, mas enquanto isso não foi possível, o importante é a gente olhar as possibilidades, né, enxergar as alternativas que a gente tem para não deixar o trem parar, né?
Isso, como diz o mineiro. Nosso trem mineiro. Raquel, mas a decisão de fazer online surgiu por causa do aumento, né, do número de casos, né? Foi uma coisa meio que definida, assim, né? Foi muito objetivo, né, Raquel? Sim, porque o que acontece? Nós fizemos em 2021. 2020 a gente ainda conseguiu fazer ela totalmente presencial, nem podíamos imaginar que vinha uma pandemia pela frente. 2021 ela já foi totalmente online e a gente aprendeu a conhecer esse universo online que também tem as suas vantagens, né? Para se ter uma ideia, a amostra foi acessada aí por mais de 550 mil pessoas em 92 países. Então, realmente é um número muito significativo, inclusive para o cinema brasileiro. Chegou agora nessa edição, falei, bom, eu não vou abrir mão do online, porque a gente conquistou um público, conquistamos um espaço, e muitas vezes o cinema brasileiro não chega no circuito comercial, né, do nosso país. Então, a gente já tinha programado uma parte online do evento, principalmente a Mostra 25 anos. Mas o evento foi todo pensado presencialmente, né? A gente estaria voltando na cidade de Tiradentes com toda a estrutura que a gente faz desde que fomos aprimorando no decorrer dos anos, mas quem conhece a Mostra Cinema de Tiradentes sabe, a gente monta 3 espaços principais, o Cine Tenda, o Cine Praça, o Cine Teatro, coloca o cinema em diálogo com as outras artes, e fizemos toda a preparação, readequamos a programação para não ter aglomeração, readequamos a estrutura. A gente já tinha começado a montagem do evento desde o dia 3 de janeiro, montamos aquele complexo de tendas que todo mundo conhece, no Largo da Rodoviária, que é o espaço principal do evento. Só que a minha equipe mesmo, que estava na cidade de Tiradentes, começou a ficar muito assustado com o aumento, né, da contaminação pós-Réveillon. Então, esse cenário pós-Réveillon não era uma coisa que a gente contava, porque, pelo contrário, mesmo tendo sido cancelado o Réveillon e o Carnaval, o nosso evento, a natureza do nosso evento, não oferece risco. É um cinema na praça, quer dizer, o ar livre. O outro cinema, a gente adotou todo o protocolo do Minas Consciente, inclusive que ainda mantém um distanciamento na plateia, com fluxo de pessoas de entrada e saída diferente, quer dizer, a consciência de todo mundo usando máscara, fazendo a sua parte. A programação era de cinema, né? Então, não tinha risco nenhum. Reunimos com os comitês e ganhamos o selo Minas Evento Seguro, mas, de repente, a gente foi sendo pressionado pela própria realidade, né? Um convidado vendo as chuvas em Minas, preocupado. O outro, a imprensa, também de olho nessa situação, me manda link do filme. Falei, bom, eu não posso descaracterizar a programação que já foi pensada e também não posso colocar ninguém em risco, né? Não quero ser responsável por uma situação que já é tão difícil e complexa. É melhor eu pensar, né, de uma forma coletiva, né, ter uma consciência coletiva, e por mais difícil que foi e está sendo, são muitos desafios, porque nós comunicamos no dia 14, sexta-feira. Então, reprogramar toda a grade de programação em menos de 5 dias para colocar o evento pronto amanhã no ar, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas também a gente tem que tentar, né? A gente não pode falar, não vou, era muito mais fácil falar, está cancelado, vou fazer em outra época. Eu falei, não, a convergência é agora. Todo mundo precisa do cinema agora, nesse momento. Então, a gente está conseguindo, foi uma resposta muito positiva, todo mundo entendeu, os realizadores, cineastas, todo mundo continuou com a gente, ninguém abandonou o barco, mesmo cheio de vontade de estar lá na cidade, né? Muito bom, Raquel. Raquel, deixa eu aproveitar até, né, Carlinhos, Joseli e Dudu, e quem está acompanhando o programa, a Raquel falou uma coisa muito importante, o cinema é uma identidade nossa, né, e a Mostra Tiradentes mostra a gente agora, né? O que seja o trabalho da Raquel e tantos outros, né, da parte cultural, né, Minas fez 300 anos. Foi. Né? Então, assim, o cinema, por exemplo, tem um papel importante, está mostrando Minas para o mundo, assim como a música do Tia Anastácia, assim como o futebol, e por aí vai. Né? Então, assim, precisa-se, quando ela cita essas dificuldades com relação às políticas públicas, né, que se possa efetivamente estimular esses projetos, né, porque, na realidade, quando a gente acredita numa dessas causas, a gente está juntando forças para fazer com que o Brasil chegue lá fora de uma forma, com outro olhar. Isso, muito bom. Vamos ver um pouco desse olhar, muito legal que você falou, Carlinhos, mostrando aqui, queria que você nos ajudasse, Raquel,
nós temos aqui alguns filmes, né? Alguns trailers. Por exemplo, do primeiro que tem aqui na minha mão, o Serrão. Vamos dar uma conferida, né? Pedir o pessoal da produção aí para poder soltar, né, a imagem do trailer, para a gente acompanhar um pouco. Na música você tem que dar atenção pra ela ali, daquele jeito. Se você não der atenção pra ela, tá ligado? Ela não vai te render nada, ela é egoísta pra caralho, mano. Então, tipo, Raquel, a lei é essa, que tá cenário ligado? é esse? É Belo Horizonte? Você disse também, só ter persistência no corre. Sim. Tô aí agora aí com uma filha de 3 Lindo, anos, hein? tá ligado? Também tô casado Lindo. também. Então, tipo, ser pai, DJ e... Esse filme é um documentário? O que é, Raquel? Mulher, mas responsabilidade ainda de fazer as Nossa, eu não vou guardar para te falar. É muita Pra te dar coisa, detalhes, né? São 169 filmes. Eu não, Não vai dar conta, é consigo muita assistir. coisa. A gente tem um comitê, né, de seleção de filmes, então não são todos os filmes que eu consigo assistir. Então a gente tem uma curadoria muito bacana que atua na seleção. A Mostra de Cinema Tiradentes, ela é composta por mostras temáticas, né? E são 10 mostras que compõem e integram a programação. A Mostra Homenagem, a Mostra Aurora. E esse aqui é da Mostra dos Jovens Cineastas. Muito, muito interessante. A Tem uma coisa meio jovem. E a gente tem, deve ser também, a Mostra Formação, que são filmes feitos por universitários. É importante aqui ressaltar que a gente tem um trabalho muito grande com a juventude lá, tanto na oferta de oficinas, para ajudar exatamente na formação, né, de mão de obra, tanto para o audiovisual, como no despertar também de novos ofícios. E também uma programação para esses jovens que estão lá em Tiradentes, é um período de férias. Então, a gente sempre teve um público de família, um público grande de jovens que acompanha o evento. Pois não, Carlinhos quer falar. Pois não, Carlinhos. Estou querendo fazer uma integração muito interessante, inclusive também com a questão do trabalho da Joseli, né? Ao longo dos anos a gente percebe, né, dentro de todos os protagonismos do jovem, né, ele como agente de transformação, ele ensinando e aprendendo e ensinando. A gente aprende com os jovens também, né? E essa geração aí, as últimas, né, ela traz isso muito pra gente. Verdade. Né? Deixa eu aproveitar aqui. Joseli, vencer essas barreiras, esses tabus. Vamos lá, Joseli. E aí, o jovem também ensina? Demais! Gente, ó, adorei esse comentário que o Carlinhos fez, que meu mestrado é exatamente para trabalhar a questão da autonomia feminina, é um mestrado em educação, trabalhando a autonomia feminina no mercado de tecnologia. Né? Só que aí o meu autor base é Freire, né? Paulo Freire. Então, o que acontece? É isso que a gente vê todos os dias, esse sentido da questão do processo de transformação que a educação faz, que permite com que os jovens, as jovens consigam transformar a si e transformar o mundo. Né? Então, assim, pela fala de vocês, o da Raquel agora, quando ela trouxe a questão das transições, né, Raquel, e do próprio tema, né, desse ano ser voltado para a transição, da mostra ser voltado para a transição, né, do cinema, nossa, você trouxe um conceito de carreira, sabe, que é da adaptabilidade de carreira. E adaptabilidade não no sentido não crítico, somente de você se adaptar a uma lógica, mas adaptabilidade de carreira no sentido crítico de, diante disto, quais são as possibilidades que existem que eu posso fazer com que esse meu propósito persista e continue, como é o caso do que o Carlinhos trouxe, dessa transformação onde o jovem aprende, o jovem ensina. Com certeza o Carlinhos, na atuação dele, também ensina e também aprende demais, né, com esses jovens, Carlinhos. Porque é isso que transforma, é isso que faz com que, inclusive, a gente consiga, né, Elias, a partir do reconhecimento do outro, que a gente possa se reconhecer, né, que a gente possa existir, e dessa existência efetiva, que a gente possa transformar esse mundo. E o cinema, todo esse contexto que vocês estão trazendo, né? É isso. Aí você vê o jovem com a dança, com a música, com o teatro, com o cinema. Isso mesmo. Né? Se vira, né? E é interessante porque
vou citar o Bom na Bola, Bom na Vida, né, que completou seus 12 anos. Então, a primeira geração nossa, né, hoje que já está com seus 20, 21, por aí, muitos já voltam para o projeto atuando de uma certa forma. Olha legal, que legal. Muito legal. Deixa eu aproveitar. Dudu, vamos entrar um pouco aqui, porque o Tia Anastácia, cara, o Tia Anastácia, se eu não me engano, o Tia Anastácia tem quase 30 anos de carreira. O Tia Anastácia é uma banda que ela surge, inclusive, nos anos 90, naquela história do pop rock, aqui em Belo Horizonte, onde tinha Skank, Pato Fu, né? Tinha o Jota Quest e o Tia Anastácia. Mas, Dudu, o Tia Anastácia continua tendo um público jovem. Qual que é o segredo aí de vocês, hein? Seu microfone, abre pra gente, por favor, Dudu. Não estamos te ouvindo. Isso. Não sei por que desligou. O Tia Anastácia abraça um público muito grande, você vê. Realmente, em 2001, no Rock in Rio, eu estava assistindo o show do Tia Anastácia e vendo, impressionado com a força da banda no palco, com a qualidade não só musical, mas, digamos assim, uma qualidade para ocupar o palco. E eu fiquei muito impressionado com a performance da banda e eu fiquei pensando assim, eu naquela época sonhando com a música na minha vida, né? Pensei, nossa, que banda sensacional, quanta identidade, quanta força tem essa banda, né? Imagina ser o baterista de uma banda como essa, e hoje estamos aqui tocando, sou o baterista da banda. E realmente, assim, o Tia Anastácia é uma banda que tem 25 anos de história. Sim. E é uma banda que permanece abraçando o seu público original de tantos anos atrás, mas permanece cativando, né, comunicando para um público jovem. E assim esperamos que aconteça, né, porque a gente hoje, né, com essa questão toda da cultura enfraquecida, dos projetos culturais, não só do cinema, do teatro, como a música também, pouco estimuladas por políticas nacionais de cultura, né? A gente, hoje, olhando para o Tia Anastácia como um projeto, né? A gente está aqui depositando toda a força, toda a energia para que o Tia Anastácia se torne uma banda cada vez mais forte e ocupe o cenário nacional. É o que esperamos da cultura nacional, porque a cultura é a identidade de um povo, né? Perfeito. Se a gente olhar e pensar na cultura, a gente pensa que políticas que não prestigiam, não têm uma mentalidade de modo a fomentar a cultura, fortalecer a cultura, é uma política que não preza o fortalecimento da identidade do povo brasileiro, né? Então, a gente espera para esse ano de 2022 que as políticas públicas de fomento, de fortalecimento da cultura, falando de música, de cinema, teatro, e por que não, aproveitando aqui o mote do programa, por que não falar do esporte, tudo aquilo que fortalece o brasileiro, né? A gente espera que 2022 seja um ano de reação, que a gente possa ver aí o fortalecimento da cultura e do esporte, enfim, tudo aquilo que inclui o brasileiro e fortalece sua identidade como povo, que se fortaleçam nesse ano de 2022, né? É a minha grande aposta, meu grande desejo, que o brasileiro olhe para isso da maneira certa, né? Porque a gente precisa, sim, ver tudo isso fortalecido, né? Dudu, vamos aproveitar essa deixa que você falou, né? Que a música também é nossa identidade. E aí o Tia Anastácia tem um trabalho legal que tem a ver um pouco com a Raquel também, que é um trabalho de audiovisual, porque o Tia Anastácia vem de uma geração, que é a minha também, que a gente curte videoclipe. Sim. Videoclipe é um negócio muito legal. E aí nós temos aqui, né, o clipe da nova música, Verão. Vamos dar uma conferida num trecho dela aqui e depois a gente conversa um pouco mais, viu, Dudu? Vamos lá, a produção preparou aqui pra gente. Maravilha, Dudu! Que é isso, hein? Nossa! Dudu, que é isso? Olha, cara, a gente sentiu aqui, né, vamos dizer assim, uma vibe, né, uma onda diferente, assim, né? Um Tia Anastácia, eu não sei, cara, um pouco mais maduro, mais leve, sem precisar, claro, rock and roll, energia e tal, mas uma pegada mais tranquila, assim. O espírito é esse, Dudu? Sim, esse disco novo, ele vem com essa característica
talvez seja um fruto de uma maturidade, de um certo refinamento da música. Isso. Essa música, eu sou um dos compositores dela, e talvez tenha impresso muito claramente nessas novas músicas, né? Essa característica de um refinamento, de uma calma, né? A gente privilegiando as canções e um certo polimento na execução dos arranjos, enfim. Eu acho que isso é fruto de uma maturidade e de uma questão do momento da banda. Acho que a minha entrada, a produção do Liminha, que é um dos maiores produtores, se não o maior produtor musical brasileiro, no meu ponto de vista, eu vejo o Liminha como uma sumidade, né? Um produtor assim inquestionável e irreparável, irretocável na música brasileira, e acho que esse disco ele tem essa característica. A gente tem 6 músicas inéditas e as demais músicas são releituras, são novas versões das antigas músicas consagradas do Tia Anastácia, mas esse disco ele tem essa característica de um refinamento nos arranjos e uma calma, né? Uma maneira mais branda de executar cada música, assim. Continua sendo uma banda visceral, mas uma banda com uma manufatura, um refinamento nos seus arranjos. Fico muito feliz que vocês tenham vibrado junto comigo aí nessa canção com o Tia Anastácia. Realmente o Tia Anastácia é uma banda que merece por causa da sua própria história, mas por causa da qualidade do disco novo. A gente acha que a gente tem um espaço muito relevante a ocupar na música nos próximos tempos aí. Boa. Uma coisa que ficou legal na música, Dudu, né? Quando você fala nesse refinamento, ele fica muito visível na letra, né? Então é muito interessante. Você volta lá na criança, né? Esquecer a criança volta, sua, né? Você trabalha autoconhecimento. Nossa, é uma viagem essa letra aí. Tá muito bem, muito coerente. Como eu fico feliz em ouvir você falando sobre isso, porque realmente, de alguma maneira, a gente acaba na música, né, comunicando, a gente acaba entusiasmando as causas que a gente acredita. E, de fato, essa letra é uma letra de leveza, de positividade, da gente acreditar que a forma como a gente vive a vida é o que determina cada instante, cada dia que a gente vive, né? Então é preciso não perder a positividade, não deixar a criança que vive dentro dos nossos corações morrer. A gente tem que continuar com uma energia, com um ponto de vista, né? Uma perspectiva positiva em relação à vida, né? É verdade. Muito obrigado por isso, por isso ter tocado o teu coração, Marcos. Vamos colocar a Joseli, então, nesse papo. Joseli, vamos lá. A criança, nossa, né? A gente não deve esconder a criança. A criança ajuda o adulto nessa carreira, nessa vida nossa? Nossa, ajuda demais. Eu acho que hoje é um pouco disso exatamente que falta, né? E o que eu ia dizer que conecta demais com isso que você trouxe agora, Elias, para o Dudu, que eu anotei uma parte aqui, quando ele diz: se olhar para dentro, eu posso me reconhecer, ou talvez nem me reconheça, né? Isso daqui, eu acho que nossa, assim, tá vendo? Eu acho que nós comentamos isso porque eu falei com a Elisa, a questão do autoconhecimento, né? Olha fundamental. Que é fundamental, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, o que eu quero dessa vida. Nossa, perfeito. Maravilha. E sem falar que é isso, se você olhar no dia a dia em si, né? É isso que faz com que a gente possa ir se libertando, né? Se libertando aos poucos daquelas coisas que nos aprisionam, seja no nosso contexto, seja nos condicionantes, né? Da vida, das realidades, mas é isso que faz a gente se libertar. Primeiro porque a gente se percebe como um ser humano, enquanto ser humano somos incompletos, e é essa incompletude que faz a gente aprender, né? Que faz a gente olhar para a vida, viver a vida dentro das suas possibilidades e enxergando novas possibilidades, né? Quando aquilo que a gente planejou não aconteceu, ou quando veio uma pandemia, né? De repente, assim, e tomou conta de tudo, e assim, aumentou as nossas desigualdades e nos fez perder tantas coisas, porque não foram só perdas de vidas, né? Mas foram inúmeros outros lutos vivenciados, né? Então, assim, essa música é sensacional. Vou levar, viu, para as minhas orientações profissionais, viu, Dudu?
Já está aqui no script. Que maravilha. Que alegria. Fico muito feliz. É verdade, esse verso, por acaso, a gente compôs essa música lá em casa. E esses versos, eles têm exatamente esse sentido, que é uma reflexão minha recorrente da necessidade que a gente tem de olhar para dentro e descobrir o mundo que nos habita e o quanto é importante que a gente se transforme, se afete, esteja disponível a todas as transformações que a gente vive no dia a dia, porque é isso que faz com que a gente siga em frente, continue desejando, continue evoluindo e continue transformando, não só nós mesmos, quanto os outros, né? A gente está aqui para viver em constante transformação, crescimento, evolução e para fazer uma grande troca, né? Acho que é fundamental que a gente olhe para dentro e aprenda e que a gente permute, coexista. Ótimo. Deixa eu aproveitar aqui primeiro. Exato. Dudu, você fez bem ao Tia Anastácia, viu? Muito bom. Que seja eterno aí, continue com a gente. E deixa eu aproveitar, gente, porque nós temos aqui, ó, continuando aqui a mostrar um pouco da nossa identidade, do nosso jeito, do nosso, né, identidade nacional, nós temos aqui mais um trecho de mais um filme que vai estar na mostra, que já faz parte daquela seleção que a Raquel acabou de falar, a produção preparou, que é da categoria formação, que são os estudantes, né, que estudam cinema, que se preparam para isso. Vamos rapidamente aqui com um trecho, né, do Um Talvez. Vamos dar uma conferida aqui. Vai contar caos hoje, Chico? Talvez a missa das almas. Esse curta foi feito lá em Tiradentes. Esse curta foi, olha para você ver como é que essa transição é um grupo de teatro de Tiradentes produzindo filme sobre as lendas de Tiradentes, né? Então é muito interessante e ele integra, não é a mostra formação, é a mostra valores. Em que a gente destaca pessoas, personagens, projetos sociais da cidade de Tiradentes. E esse filme, Um Talvez Tiradentes, reflete muito esse momento também da conexão de todos os segmentos das artes. E aí, Raquel, tem que dar os parabéns assim, para essa produção, porque nós sempre tivemos dificuldade no cinema brasileiro de trabalhar com o terror, né, com esse tipo de filme, né? Tivemos nosso grande Zé do Caixão, mas sempre tivemos uma certa dificuldade. E aí eu vi ali a qualidade, o áudio, né, o trailer assim, trazendo um certo receio, a gente não sabe o que vai acontecer. Pô, muito legal, hein, Raquel? O cinema brasileiro está de altíssima qualidade e o digital veio contribuir muito para isso, né? O cinema era uma produção muito cara, né? Película, e o som do cinema era muito ruim. Então a gente cresceu falando que o cinema brasileiro era ruim, né? Escutando isso, mas na verdade, quando você ia no cinema para ver uma produção internacional, você lia a legenda, né? A sonoridade do filme não era tão importante quanto você ir assistir um filme brasileiro, né? Você precisa ter entender bem os diálogos. Mas a gente realmente vê essa qualidade, né, de filmagem, em todos os sentidos, que veio não só baratear a produção, como trazer novos agentes para a cena audiovisual. A Mostra Tiradentes é testemunho do surgimento dessa nova geração de realizadores e também a qualidade com que esse cinema está se colocando. Boa. Gente, nós temos que ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, o Carlinhos está todo empolgado, fazendo as conexões aqui o tempo inteiro, muito legal, e espero que você que esteja assistindo também faça as suas conexões para que a gente possa entender um pouco da nossa identidade e a partir daí dessas histórias todas, a gente trabalhar melhor a nossa carreira, que começa principalmente, né, com o autoconhecimento, como a gente acabou de falar muito nesse bloco, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes aqui com BH Todo Dia. Valeu!